Boa noite a todos, queridos irmãos, amigos, amigas. Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje. Na realidade, o meu coração, desde quando cheguei, já me senti profundamente acolhido. Então, já agradecendo a Tânia, o Marcos, ao Enio, a todos os colaboradores da casa e também a cada um de vocês, porque eu entendo que uma casa espírita é o reflexo dos sentimentos dos seus integrantes, dos seus participantes também. E hoje eu me sinto profundamente tocado, já também aqui na harmonização, os nossos dois amigos, trazendo uma vibração altamente confortadora para todos nós, para nós introduzirmos, o nosso assunto, que a princípio eu achei que seria e sentado ali, me veio, de alguma forma, trazer uma mensagem mais voltada aos corações. Então eu preparei uma história, extraída do livro Boa Nova, para trazer para vocês, que fala sobre Maria de Nazaré. E essa história é extremamente linda e eu convido a todos aqueles que ainda não leram, que leiam, nos seus lares ou que releiam, para que a gente possa ter contato sobre um pouquinho daquilo que nossa mãe realizou aqui na Terra. E essas mensagens espíritas que chegam para nós, por essa psicografia maravilhosa, sobretudo, em especial hoje, de Chico Xavier, porque eu me refiro ao livro Boa Nova, nós ficamos absolutamente felicitados por conhecer um pouquinho mais da história dela e de tantos outros grandes discípulos e apóstolos de Jesus. E lá nós vamos verificar conteúdos realmente belos. Mas por outro lado também, aqui durante a subida vibratória, durante essa prece, me foi sugerido pela espiritualidade, e eu como vaso imperfeito, instrumento, aprendiz, que está à disposição dos bons espíritos para trazer alguma coisa boa, pelo menos a boa vontade, de trazer alguma coisa boa, me veio bastante para que nós falemos um pouco sobre o ensinamento que Mãe Maria talvez desejaria que nós falássemos, que é o perdão. Não só falássemos, mas também que revivêssemos um pouquinho, porque extraindo uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, que inclusive eu ia trazer no final da nossa fala, vou adiantar, vou passar no começo, para que a gente veja também como os grandes ensinamentos trazidos por Jesus e também por nossa Mãe Maria se revelam a partir do momento em que nós colocamos o perdão à nossa disposição, à disposição da nossa alma. A partir do momento em que nós passamos a compreender melhor o que isso significa e a partir daí vivenciar esta virtude que todos nós temos condições, todos nós temos possibilidade, mais do que isso, todos nós temos o dever. Porque para que nós alcancemos esse reino dos céus, apregoado por Jesus, o qual Ele nos convida incessantemente, nós precisamos trabalhar este reino dentro de nós. Então nós sabemos que esta felicidade, estas bem-aventuranças, elas não estão fora, mas elas estão dentro de cada um de nós. Então quando nós nos apercebemos disso, nós vamos conscientemente, voluntariamente, colocando a nossa atitude quando eu digo no sentido dos nossos pensamentos, no sentido das nossas palavras e das nossas ações, a favor dessa chama, dessa centelha divina chamada amor, que todos nós carregamos e que foi depositada por Deus em cada um de nós, em nossos corações, no ato da criação. Então Maria de Nazaré, ela vivencia, numa das passagens psicografadas por Chico Xavier, o resgate a Judas. Então nós sabemos que esse apóstolo de Jesus, ele se equivocou, mas também não da forma como muitos de nós pensam, mas sim
acabando por falhar numa circunstância em que ele gostaria que os resultados fossem diferentes. E quantas vezes nós também, nos nossos relacionamentos humanos, acabamos por nos equivocar, não é? Mas sem necessariamente a intenção de promover desamor, promover dor ao nosso semelhante. E aí nós vamos verificar que enquanto muitos hoje ainda estão no processo de julgamento a esse espírito que se equivocou lá atrás, mas também que reconheceu o seu equívoco e trabalhou incessantemente para a sua autorregeneração, tanto é que hoje se encontra numa posição espiritual muito elevada. Então, enquanto muitos ainda permanecem presos a esta ideia do julgamento e da traição, não é? Acabam se perdendo, não é? Quando poderiam olhar a criatura humana, e ele é só um exemplo, não é? A criatura humana de uma maneira geral por uma outra ótica, por um outro viés. E quando nós fazemos isso, nós nos abrimos para esse amor que nós carregamos em nós. Então vamos trazer para vocês o contexto literal, me permitam ler, para que possamos extrair detalhes de como foi essa presença de Maria de Nazaré junto a Judas, no momento em que ele, naturalmente, após ter se equivocado, não é? Promovendo o seu suicídio, estava nas regiões umbralinas. Então começa assim a mensagem. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem, o céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabe? Respondeu o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou em pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que minha vida se reduz agora, nobre Senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte, e acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e irritado: mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fales de mães, nem me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz.
Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, a olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E essa bonita mensagem se encontra no livro Momentos de Ouro, capítulo Retrato de Mãe, trazida, como disse, por Francisco Cândido Xavier. Eu quis trazer para vocês essa mensagem para que a gente possa entender o que é perdoar, não é? De uma maneira um pouco mais ampla. Porque, na realidade, Judas, a princípio, foi aquele que traiu o seu filho bem-amado. Todas as dores, não é? Todas as angústias, as amarguras pelas quais Maria de Nazaré vivenciou, tanto na ocasião do martírio como posteriormente, de alguma forma ainda recairiam sobre alguém ou sobre algumas pessoas que não souberam valorizar o seu coração bondoso. Então, para ela, como mãe, imaginem, e nós sabemos, não é, como é um coração de mãe. Como é cada uma das mães que está aqui e como o seu coração balança, não é? Quando de alguma forma vê o seu filho sendo injustiçado ou então passando por alguma dificuldade. Não é? É aquele leão que acaba se inflamando em sua defesa. Então imaginem Maria, não é? Tendo acolhido Jesus em seus braços, sabendo da missão redentora dele e aos 33 anos, partindo deste mundo na cruz do suplício. E mesmo assim, ela absorveu a mensagem do Mestre, absorveu de tal forma que foi capaz de perdoar verdadeiramente aquele que fora talvez um dos responsáveis pela partida de Jesus. Mas nós sabemos que na realidade esta partida, este retorno do Mestre ao mundo espiritual, já estava programado. Não é? Era necessário que fosse assim, e o próprio Jesus revelou isso, porque para que a missão dele efetivamente se consolidasse, era necessário que ele partisse e que ele ressuscitasse. No nosso entendimento espírita, que ele ressurgisse em espírito, não é? E que provasse a imortalidade da alma. Essa era a sua grande proposta. Mostrar a reencarnação, mostrar esse breve período em que estamos aqui, colhendo um aprendizado, é um momento transitório. E que acima, não é, dessa transitoriedade, das dificuldades pelas quais nós passamos, nos aguarda um futuro absolutamente feliz, em plenitude. Certamente que os Espíritos nos orientam e nos ensinam que nós já podemos ser felizes aqui nessa existência. Que esse momento pelo qual nós estamos passando, por mais que às vezes passemos por circunstâncias extremamente delicadas, onde somos sujeitos a algumas provas, muitas delas que nos machucam, que nos fazem sofrer, mas eles nos revelam que se nós conseguirmos buscar nesta fonte bendita que é o Evangelho, a resposta, não dos porquês das situações, mas dos paraquês das situações, nós conseguiremos de alguma maneira administrar a situação pela qual nós estamos atravessando e talvez não compreendendo muito bem. A partir desse momento que nós nos abrimos para essas verdades do Evangelho do Cristo, nós estamos buscando neste Evangelho as receitas de felicidade que todos nós precisamos nessa estrada, que nós sabemos ser de provas e algumas vezes também de expiações. Então, como navegar, todos nós, nessa estrada da vida,
sem, de alguma maneira, estarmos firmemente conectados com o nosso Pai, sem estarmos fortemente ligados a Jesus, vinculados a esses ensinamentos, para que a gente não se perca nessa estrada, para que nós não percamos o nosso rumo. Porque, na verdade, a princípio, quando tudo está bem, parece-nos que não há necessidade de nos socorrermos dessas lições imorredoras. Mas quando nos deparamos com alguma situação mais difícil, seja uma enfermidade de longa duração, seja a perda de um ente querido, seja um momento material difícil que estejamos atravessando, seja uma dificuldade no relacionamento com algum familiar, seja uma ofensa que nos foi promovida, é aí que nós verificamos como nós, como humanos, e naturalmente como humanos, somos frágeis. Como nós precisamos fortalecer a nossa fé. Como nós precisamos buscar no Evangelho estas respostas para que nesses momentos de turbulência nós permaneçamos firmes. É como aquela mensagem de Jesus que diz que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é? E essa casa é a sua casa espiritual. E veio as tempestades, as turbulências, as ventanias às quais nós estamos sujeitos, as dificuldades do mundo, porém esta casa permaneceu? Permaneceu? Em pé, firme, rígida, não é? Mas se nós desconsideramos essa proposta, que é uma oportunidade bendita que temos, no momento da tormenta esta casa pode ruir. E aí nos reportando a esse exemplo magnífico de perdão que Maria de Nazaré nos trouxe, indo em direção daquele que fora o algoz do Filho e o perdoando verdadeiramente, nós vamos buscar no Evangelho esta lição do perdão como sendo uma das mais importantes. Porque sem perdão não há saúde. Não é? Sem perdão não há paz de espírito. Sem perdão não há reino dos céus dentro de si. Porque esse reino dos céus é reino de felicidade. Nós não conseguiremos ser felizes sem perdoar. E quando a espiritualidade nos fala que nós podemos ser felizes aqui na terra, às vezes duvidamos, porque aí pensamos fora, nas dificuldades que nos aparecem, mas que olhando pela ótica do Evangelho são oportunidades preciosas para o nosso crescimento espiritual, para que essa casa esteja absolutamente firme, para que o nosso espírito saiba o curso pelo qual ele está se dirigindo. E nós temos esse esclarecimento. Sabemos exatamente de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, conforme ensinam os Espíritos. Sabemos primeiramente que a nossa essência é divina. Somos provenientes do Pai de amor. Somos herdeiros deste amor. E em razão disso, Jesus disse certa vez, eu e meu Pai somos um. Não é? Querendo dizer que Jesus, passando por todos os degraus que nós estamos passando, conhecendo exatamente as nossas dificuldades, passando pelo processo evolutivo natural de toda a criatura humana, alcançou este ápice da evolução, este ponto mais alto que é facultado a um espírito filho de Deus, porque nós somos filhos, portanto perfectíveis e não perfeitos, perfeito somente o Pai. E Jesus, nesta condição angelical, retornou a essa terra, onde mais difícil para ele não foram esses 33 anos, nos suportando, mas exatamente todo o processo, não é? De descenso vibratório, de adensamento do seu corpo espiritual, para que ele pudesse encaixar num corpo físico. Esse foi o maior sacrifício, essa foi a maior dificuldade. E vejam, por amor a nós. Porque passando por esses degraus e atingindo este patamar, Jesus,
como governador planetário da Terra e responsável por todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados que a habitam, Ele nos quer felizes como Ele. E esta felicidade somente é possível se nós bebermos desses ensinamentos. É quando nós falamos acerca do perdão e nos reportando ao seu Evangelho, quantas e quantas passagens nós não verificamos encontrando Jesus ensinando os apóstolos sobre essa virtude tão importante. E se nós estudarmos o Evangelho com maior profundidade, nós vamos ver também que muitos dos ensinamentos de Jesus nos foram transmitidos por parábolas, não foram? E o que eram essas parábolas? Eram histórias. Jesus se aproveitava das nuances domésticas, das circunstâncias as quais estava ali inserido com os discípulos, para trazer algum ensinamento. E nós sabemos que nas parábolas de Jesus, algumas coisas, na ocasião, ficaram um pouco confusas. Até hoje, talvez tenhamos algumas dificuldades em entender algumas passagens, alguns pontos. E o que nos alegramos pela doutrina espírita vir nos aclarar sobre determinados pontos, nos mostrando que algumas coisas também ficaram um pouquinho para depois, né? Ficaram um pouquinho para serem compreendidas mais tarde, porque a humanidade da época não estava em condições de compreender tudo, né? Então as parábolas muitas vezes revelavam parcialmente algum ensinamento. Entretanto, em matéria do perdão, quando nós pensamos sobre esse ensinamento, que se encontra inclusive lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade o que é felicidade, o que podemos entender por felicidade. E a resposta vem dizendo que é a benevolência para com todos, é a tolerância, a misericórdia para com as imperfeições alheias e também o perdão das ofensas. Então vejam, os Espíritos também confirmando tudo aquilo que Jesus ensinou. E é importante a gente saber que a doutrina espírita não veio mudar absolutamente nada do que foi proposto por Jesus, mas sim aclarar alguns pontos que talvez ficaram obscuros, talvez também as interpretações dos evangelhos causaram algumas dúvidas mais tarde, ou outras questões que ainda a humanidade não estava pronta para assimilar. Mas o perdão Jesus ensinou de forma expressa. Tanto é que quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz assim numa das passagens: bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Existe alguma parábola nesse ensinamento, pessoal? Existe? Ou é um ensinamento claro? Ou seja, feliz aquele que é misericordioso, porque a felicidade o aguarda, não é? A felicidade dentro e a felicidade, por consequência, fora. Quando Jesus disse assim: se perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará as suas. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Existe alguma parábola nesse ensinamento? Existe algum ponto que nos deixa duvidosos sobre o seu conteúdo? Não, não é? Então nós sabemos que Jesus trouxe exatamente aquilo que a humanidade podia assimilar, podia absorver. O que não podia ainda ficou para depois, para os futuros esclarecimentos. Agora vejamos, hoje, passados mais de 2000 anos, porque ao longo desse período todo nós temos tido, sim, contato com o Evangelho de Jesus, seja durante as reencarnações, seja no mundo espiritual, porque se não fosse assim, nós não estaríamos hoje reunidos aqui falando de Jesus, não é assim? Nós não teríamos a afinidade em procurar uma casa para os devidos esclarecimentos acerca da sua mensagem. Então é claro que nós amadurecemos bastante como espíritos ao longo dessa trajetória, que nós aprendemos muitas coisas, que nós consolidamos muito aprendizado. Mas aí eu pergunto, como é que está o perdão?
Como é que nós estamos em relação a essa virtude, talvez a mais importante de todas, passados esses 2000 anos? Como é que nós agimos em relação às ofensas dos nossos semelhantes? Na realidade, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é se nós realmente sabemos o real significado do perdão. Se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos verificar lá que em algum trecho os Espíritos, eles nos indicam que perdoar significa o completo esquecimento da ofensa. É claro que isso vai acontecer em determinado momento. Quanto menos importância nós damos àquela agressão ou àquela circunstância, mais rápido nós permitimos que o nosso cérebro vá, assim, deixando o caso em si, a situação em si, para trás. Não é? Então, nós sabemos que nós podemos, de alguma forma, nos desconectar, não é, com a carga emocional da agressão a partir do momento que nós vamos dando menos importância a ela. Agora, esquecer é algo que vai depender o quê? Da nossa memória. Da nossa memória. Nós podemos, sim, perdoar qualquer ofensa, mesmo nos lembrando desta ofensa. E aí volto na definição, no conceito de perdão, à luz da psicologia, não é? Notadamente de Joana de Ângeles, que é a psicologia espírita. E esta psicologia nos revela que a definição de perdoar é não pagar mal por mal e não guardar ressentimentos. A partir do momento em que eu não revido a agressão, a partir do momento em que eu não me vingo e nem nutro sentimentos de vingança e trabalho para que aquele ressentimento ou mágoa seja diluído, eu estou no caminho do perdão. Então, volto a dizer, quando nós damos a outra face, como Jesus disse, mas não aquela outra face que talvez muitos pensam que seja, não é? De se deixar imolar, de se deixar ser ofendido, ultrajado ou concordar com a agressão. Não. Perdoar na linguagem desta psicologia e conforme Jesus ensina, é dar esta outra face da pacificação. Não é? Porque quando nós não revidamos, nós estamos agindo em conformidade com o Evangelho. E quando nós vamos trabalhando este ressentimento, porque é claro, para nós ainda é um processo. O perdão é um processo. Diferentemente dos espíritos superiores que não precisam fazer força para perdoar. Não é? E sabem por que eles não precisam perdoar? Porque eles nem se sentem ofendidos como nós nos sentimos normalmente. Porque já estão num outro contexto de entendimento, mas não quer dizer que não passaram por esse momento que nós estamos passando. Então, para esses espíritos nobres, é perfeitamente compreensível esse momento que atravessamos, a nossa dificuldade. E aí nós vamos buscar em Kardec, quando nos revela que a grande chaga da humanidade, qual é? Eu acredito que vocês sabem. Qual é essa grande chaga da humanidade? O egoísmo e o orgulho, não é? E é exatamente esse o maior entrave para que a gente consiga se libertar de alguma coisa que foi produzido por outra pessoa. Então, recapitulando, definição do perdão, não pagar mal por mal e trabalhar o nosso ressentimento. Porque na realidade, quem rouba é que é o ladrão, vocês concordam? Quem rouba é que é o ladrão. Quem está fazendo mal, ele está fazendo mal para si mesmo. Não é assim? E quando nós revidamos a agressão, nós estamos nos igualando ao agressor. Quando nós nutrimos o ressentimento, nós estamos permanecendo na mesma faixa vibratória do ódio. Então nós estamos cobrando uma coisa que nós estamos fazendo igual. Nós estamos exigindo do outro alguma coisa que nós não estamos fazendo diferente. Então, quando nós pensamos nesta definição,
Nós já temos a consciência do que precisamos fazer. Porque há muito mais coragem, ensina Joana de Ângeles, em nós suportarmos corajosamente uma ofensa não revidando, do que revidar. Esta é a maior coragem do espírito que se diz cristão verdadeiramente. Daquele que está colocando, que está se permitindo ser feliz já nessa estrada da reencarnação. Porque a felicidade não vai depender do que está fora, vai depender do que está dentro de todos nós. E aí nós pensamos assim, mas como assim? Eu fui ofendido, eu fui maltratado, eu fui traído, eu fui injuriado. Como perdoar? Para que perdoar? Porque é um raciocínio lógico. Ora, se foi o outro que produziu, mas na realidade, quando nós não perdoamos, quando nós revidamos o mal, e este mal não precisa ser revidado verbalmente, ou retribuindo a agressão, este mal ele pode ser muito bem revidado via pensamento, que é a mesma coisa. Não é? Então, quando eu estou revidando, eu estou nesta sintonia, e eu não estou me permitindo ser feliz. E quando eu permito que uma atitude externa, então quem rouba é que é o ladrão. Então, se eu estou me permitindo que uma atitude externa, que foi de outra pessoa, cause estragos, desequilíbrios dentro de mim, eu estou sendo masoquista. Eu gosto de sofrer. E estou caminhando absolutamente contra aquilo que Jesus ensina, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós achamos que nós estamos nos amando agindo assim. Porque se invertemos a frase, teremos como a si mesmo amo o próximo. Não é? Como a si mesmo amo o próximo. Porque é absolutamente impossível nós amarmos o semelhante, perdoarmos o semelhante sem que nós façamos isso conosco. Então, se eu me permitir consumir pela mágoa, eu não estou realizando o ensinamento básico de Jesus, que é o amor por si mesmo. Então, nós estamos talvez nos vitimizando por uma situação que não é nossa, não é nossa responsabilidade, mas é o nosso dever não guardar este ressentimento, porque aí sim será nossa responsabilidade, concordam? Nós estamos fazendo por conta própria, nós estamos assumindo uma condição de vítimas, e nós sabemos que não há vítimas. Nós sabemos que nós estamos no mundo de provas, justamente para que oportunidades de vivenciar o Evangelho não sejam concedidas. Então nós vamos nos deparar com situações, sim, se desejarmos evoluir, e desejamos, porque senão não teríamos reencarnado. Então vamos nos deparar com situações que vão nos colocar em prova para perdoar, para sermos mais pacientes, para tolerarmos mais o semelhante, para fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então é impossível passarmos pela estrada da vida sem exercitar o perdão. Então, se estamos tendo a oportunidade de fazê-lo, vamos render graças. Como ensina o apóstolo Paulo, a tudo rendei graças. E como nós sabemos também que Deus é amor, e que Deus não pune, Deus educa, Deus quer o nosso bem e a nossa felicidade, é claro que aquela situação que está ocorrendo foi permitida. Foi permitida para nos maltratar? Não. Porque Deus nos ama, mas foi permitida para que nós aprendamos o que precisamos fazer se desejarmos ser felizes. E muitas vezes nós confundimos essa felicidade com as questões materiais, com as posses, com os cargos. E aí nós vamos nos socorrer mais uma vez do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta, o que é felicidade? O que podemos entender por felicidade aqui na Terra? E a resposta é muito simples. Felicidade é a posse do necessário. Então vejamos. Jesus nasceu num berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura simples.
Jesus viveu abundantemente em relação às coisas materiais? Não. Jesus viveu na simplicidade. Então, a posse do necessário não significa que não devemos trabalhar para conquistar as coisas materiais que nós desejamos, porque não há nenhum mal nisso. As coisas estão aí para serem usadas, para serem usufruídas, para serem conquistadas, mas desde que nós não nos escravizemos por essas coisas, não é? Desde que nós não tornemos servos das questões materiais. Porque, na realidade, tudo que é material não é a nossa finalidade existencial, mas é um meio para que a gente atinja um objetivo maior, que é este reino dos céus, reino de felicidade dentro. Então, o primeiro conceito de felicidade é a posse do necessário. Então, se podemos viver dignamente, vamos agradecer, vamos nos sentir felizes por isso e vamos trabalhar aquilo que precisa, conforme ele ensina. Continuando o ensinamento, ele diz assim: e a consciência tranquila. Vejam, posse do necessário e consciência tranquila. A consciência tranquila, ela guarda uma relação direta com a nossa vivência no Evangelho de Jesus. Porque é na nossa consciência que está escrita a lei de Deus, não é? É na nossa consciência que está escrito aquilo que nós precisamos ser, não é? Como seres, filhos deste Pai de amor. Então, esta consciência tranquila também somente vai ser possível a partir do momento em que nós nos libertarmos do ressentimento. E aí nós precisamos elaborar estratégias para isso. Então, nós sabemos o que precisamos fazer: não revidar o mal, para não nos igualarmos ao ofensor. Mas nós precisamos trabalhar este perdão como um processo também, não é? E precisamos nos utilizar de estratégias para isso. Primeiro, entender o significado da raiva. Porque a raiva, ao contrário do que se possa entender, a raiva não é ruim. A raiva que sentimos no momento da agressão é absolutamente fisiológico. Nós sentimos o impacto da agressão no momento em que somos ofendidos. Isso é da natureza humana, não é? A mesma reação biológica dos animais, aquela reação de fuga ou de luta diante de uma ameaça, isso é biológico. Nós também temos essa biologia animal. Então, no momento em que estamos nos sentindo ameaçados, ou nós vamos agredir, lutar, ou nós vamos fugir. Normalmente nós lutamos. Então, a raiva é natural. O problema é nós conservarmos a raiva. Porque você ter a raiva, mas administrá-la, isso é nosso dever. Porque senti-la é uma coisa. Agora, permitir que ela tome proporções extremas é invigilância. Nós, como seres humanos, no atual estágio evolutivo que nós estamos, nós conseguimos administrar esta raiva, não é? E a partir desse momento, reconhecê-la. Eu senti raiva. Aí nós falamos assim: não, mas eu, espírita, eu não posso sentir raiva. Quem de nós não sente raiva de vez em quando, não é? A grande questão é que nós permitimos que o nosso orgulho conserve esta raiva. E esta raiva vai evoluir, tornar-se uma mágoa. Esta mágoa será um rancor que gerará toxinas, não é? Psíquicas, lixos psíquicos, que naturalmente, se não transformarmos essa realidade, irá eclodir numa enfermidade, não é? Isso porque a própria ciência, pessoal, já nos revelou. E o bom do Espiritismo é que nós caminhamos junto com a ciência. As revelações vão sendo confirmadas, não é? Aquilo que nós aprendemos com Jesus e com a espiritualidade, através dessa doutrina abençoada, vão sendo confirmadas. Então, esta ciência já nos revelou que as nossas emoções positivas, elas vão potencializar a nossa saúde. E as emoções negativas, elas vão comprometer a nossa saúde.
Isso porque é uma relação direta entre as nossas emoções e a nossa saúde. Aí a ciência revela, não é, que pensamentos otimistas, de alegria, de perdão, de paciência, de vontade de vencer os obstáculos, de superar as dificuldades e seguir adiante, são emoções que vão fortalecer a nossa alma, justamente porque fortalecem o nosso sistema imunológico. Então, quando há uma queda do nosso sistema imunológico, certamente houve ali uma falha dele em reconhecer aquelas emoções que estão atrapalhando o seu devido funcionamento. Então, se nós aprendemos, né, que essas emoções negativas, como a falta de perdão, vai gerar toxinas, né, que vão de alguma forma comprometer os nossos centros de força e vão manifestar-se no órgão físico mais frágil, precisamos voltar à frase de Jesus que disse: como a si mesmo, ama o próximo. Não é? Então, nos amando, nós seremos os primeiros a querer firmemente expulsar qualquer ressentimento de dentro de nós, porque isso não nos pertence, isso não é da nossa natureza, a nossa natureza é amor. E nós precisamos lembrar disso. Então, trabalhar este processo do perdão é fundamental. É entender que perdoar não significa concordar com a agressão. Eu não estou concordando com o que o outro fez, mas eu também não estou contra ele, que é diferente. Perdoar não significa, como disse, esquecer a ofensa, porque esquecer vai depender do nosso cérebro. Perdoar significa não devolver mal por mal e não guardar ressentimento. E quais as estratégias que nós podemos usar para nos libertar disso? Primeiro, pensar no perdão como um sentido inverso. Nós normalmente sempre pensamos naqueles que precisamos perdoar. Puxa, fulano me ofendeu, ciclano disse aquilo, né? Fulana disse aquilo outro. E nós? Porque quando nós invertemos isso e pensamos assim, mas será que fulano também não precisa me perdoar? Ou será que ciclano também não precisou me perdoar quando eu fui inadequado? Então veja, nós precisamos reciprocamente trabalhar isso e nos colocar não numa condição de vítimas, mas numa condição de humanos, assim como o outro é humano também. E esses equívocos fazem parte do nosso processo evolutivo. Nós estamos num processo. Mas pensando dessa forma, nós vamos diminuindo o impacto da ofensa. Quando nós fazemos uma análise de uma situação conflituosa, alguma coisa que aconteceu e nos marcou, precisamos pensar também, por uma autoanálise, se nós não tivemos nenhuma participação naquela ocorrência. Será que nós não fizemos nada também para que aquilo pudesse se desencadear? Não que justifica uma atitude desproporcional do outro, mas se nós humildemente reconhecemos que tivemos alguma coisa a ver com aquilo, suaviza. Nós dividimos um pouquinho essa responsabilidade, não é? Mas mesmo se não tivermos nada, o mérito do perdão aos olhos de Deus será proporcional à gravidade da ofensa. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Precisamos olhar o agressor naquele momento num estado de enfermidade. Porque ninguém que está em sua plena consciência, que está absolutamente equilibrado, fará o mal por mal, a não ser que este mal ainda guarde guarida na pessoa. Não é? Então, naquele momento, nós precisamos pensar assim, naquele momento, ver o ofensor como alguém que estava enfermo. Nós não sabemos as dificuldades pelas quais o outro está passando. As pressões, as cobranças, as dificuldades financeiras, relacionamento familiar. Então muitas coisas vão vindo às vezes para nós e nós não vamos também liberando. E precisamos liberar por meio da prece, da oração,
Não é? Porque quando nós nos conectamos com o alto, nós estamos permitindo a espiritualidade nos dar um banho espiritual. Não é? E esse banho espiritual vai nos ajudar nesta liberação. Então, ver o outro como um enfermo naquele momento, todos nós temos compaixão daqueles que se encontram acamados nos hospitais, não temos? Se encontram nas UTIs, com aparelhos, respirando com dificuldades. Não sentimos compaixão? Sim ou não? E por que não sentir compaixão daquele que está enfermo da alma naquela circunstância? Será que nós nunca estivemos também enfermos? Ou nunca estaremos? Claro que sim, porque somos todos humanos e da mesma natureza. Outra estratégia para perdoarmos, ver o outro como instrumento de prova. Porque se estamos conscientes desta realidade da doutrina espírita que nos convida à renovação interior, nós sabemos que circunstâncias da vida vão chegar para que nós sejamos testados. Então, ver o outro não como alguém que está sendo um estorvo, mas alguém que está me oportunizando crescer. Porque é esta circunstância que, se eu souber aproveitar, que se eu souber entender a natureza dele, que é humana como a minha, entender que o outro erra como eu erro, entender a limitação daquele momento, talvez o nível de consciência, porque pode ser também um espírito mais jovem. Estamos todos aqui reencarnados, aparentemente, todos no mesmo nível de idade cronológica e espiritual. Mas sabemos que a obra da criação não cessa. Há espíritos mais jovens, espíritos mais experientes encarnados aqui. Então, às vezes, aquele ato pode ter vindo de um espírito menos inexperiente que está nos oportunizando esta experiência de encontrarmos felicidade dentro pela via do perdão. Então, quando nós pensamos nesse exemplo de Maria de Nazaré, nós vemos que é possível, mais do que isso, é o nosso dever. Porque na realidade, quando nós dizemos assim, eu não posso perdoar, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque na realidade nós estamos dizendo, eu não quero perdoar, que é diferente. Agora, o quanto de auto-amor nós estamos trazendo para dentro de nós, para nos permitir guardar o ressentimento, vamos deixar para lá. Jesus falava, que enxergamos com facilidade o argueiro no olho do próximo, mas temos a dificuldade de enxergar a trave no nosso. Da mesma forma, nós enxergamos naquela criatura aquele ponto de imperfeição no oceano, mas também não colocamos os nossos olhos à disposição para enxergar o oceano de virtudes que ela carrega. Então nós vamos nos concentrar num ponto infeliz ou nós vamos nos concentrar no todo, não é? E acreditar no ser humano, acreditar que, a exemplo de Judas, que se infelicitou e hoje está numa condição absolutamente elevada, porque ele se auto-perdoou. Nós precisamos nos perdoar dos nossos erros, assumindo a responsabilidade deles, nos colocando numa senda diferente, de não reviver o mesmo erro, de não repetir o mesmo erro, e procurando, a exemplo de Jesus, fazer o mal, fazer o bem, que vai sim atenuar, que vai sim anular todo o mal. O bem que nós fazemos hoje anula o mal que nós fizemos ontem. Então, se nós precisamos nos perdoar, façamos isso com urgência. Vamos olhar a nossa criança interior e reconhecer que nós somos frágeis. Mas também vamos assumir a nossa responsabilidade pelo entendimento que nós temos e procurar um novo caminho da não repetição e reparar o bem, reparar o mal, promovendo o bem, sem olhar a quem. É isso que Jesus espera de nós, meus queridos. É isso que nós precisamos levar para casa. É isso que nós precisamos, não só pensar, mas agir. Porque se nós não agimos, nós ficamos no mesmo patamar. Nós precisamos sim ser aqueles que são chamados bem-aventurados por serem pacificadores, por irem na direção da dificuldade,
por pegarem um telefone, ligar para uma pessoa que não fala há muito tempo, reaproximar, estar disposto a uma reconciliação. Ainda que a outra pessoa não queira, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Se o outro não desejar, já é da vontade dele. Mas quando nós nos sintonizamos com o amor e com o perdão, nós estamos saindo da sintonia do ódio. E quando nós não saímos dessa sintonia do ressentimento, nós estamos também nos sintonizando com espíritos, com irmãos nossos que estão vibrando nesta mesma sintonia. Então Jesus disse: reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estamos aqui. Esse é o nosso dever. Vamos reconhecer a natureza humana do outro, como devemos reconhecer a nossa, e saber que ele vai se melhorar, como nós também estamos nos melhorando. Para que a gente finalize a nossa conversa, e hoje realmente a tônica foi uma conversa fraterna, não seria uma oportunidade para que nós extraíssemos informações muito complexas de uma história, mas sim um contato coração a coração, porque o Natal está chegando, meus irmãos. E nós sabemos que Natal é tempo de paz, é tempo de reconciliação, é tempo de presentearmos Jesus, não é? Não só comemorarmos o seu aniversário, mas presentearmos Jesus com a nossa proposta no perdão. Então conta uma história que havia uma mulher em Minas Gerais, chamada Maria Modesta Cravo, então uma dama da sociedade da época, em que era uma católica, fervorosa, assídua. Em determinado momento ela percebeu a sua mediunidade aflorando. E algumas manifestações foram acontecendo, ela achou aquilo estranho e foi procurar ajuda num grupo espírita. E ali foi relatado a ela que era justamente a questão da mediunidade que precisava ser desenvolvida, trabalhada, para que ela pudesse utilizar-se dela como uma ferramenta de auxílio ao semelhante. Só que esta opção em deixar os bancos católicos para se dedicar a uma causa espírita causou algumas indignações a algumas amigas, pessoas próximas, que não aceitavam muito essa ideia, não é? E causou sim um sentimento de traição, algo que não foi positivo. Então, no dia do aniversário de Maria Modesta Cravo, ela recebeu um presente de aniversário, né, de uma dessas amigas. E neste presente de aniversário, que era um vaso de porcelana, havia um bilhete que dizia assim: receba o meu presente de aniversário e dentro dele aquilo que você merece. Ela pegou o vasinho, tirou a tampa e viu que ali havia dejetos humanos. Qual foi a sua ação? Porque quando nós falamos em perdão, nós precisamos agir e não reagir, dar a outra face. E felizmente ela já estava compreendendo o que é perdoar de verdade. E na ocasião do aniversário desta suposta amiga, ela igualmente enviou o presente. Era um vaso, o mesmo vaso que ela havia recebido. E ela mandou também um bilhete dizendo: receba o meu presente. O conteúdo que havia no vaso que você me enviou, eu coloquei numa roseira e estou lhe enviando as rosas que dela saíram. É um ato de perdão. Devolver em luz aquilo que nós recebemos em trevas. Então que Jesus possa nos iluminar para essa virtude que podemos, e mais do que isso, devemos cultivar se desejamos ser felizes. E eu tenho certeza que todos nós desejamos isso. Então, um Natal maravilhoso para todos. Eu agradeço imensamente aos dirigentes da casa e agradeço muito ao grupo Mensageiros da Luz, que está aqui presente. Podem levantar a mão, por favor, os meus irmãos aqui desse grupo teatral que hoje não pôde estar presente por motivo de força maior. Alguns integrantes infelizmente não puderam estar conosco, mas na certeza de que retornaremos, se tivermos oportunidade, num outro momento, com muita alegria,
Dívida. Estaremos com muita alegria conversando com vocês. Mas como a proposta dos mensageiros é levar uma mensagem de amor, hoje a proposta da espiritualidade, acredito, dos mensageiros foi trazer uma mensagem de perdão para todos nós. Sejamos felizes. Muito obrigado.